Olá, paz do Senhor Jesus. Mais um momento estamos aqui na presença de Deus para ouvirmos a palavra que Ele tem para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. E eu rogo ao Espírito Santo que coloque as suas palavras na minha boca para que essa mensagem alcance corações de forma sobrenatural, que haja edificação, fortalecimento, cura, libertação, alegria, paz, ânimo, vigor, força, vitória, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas em nome de Jesus Cristo, pelo fluir desta mensagem na vida de cada um, em nome de Jesus. Glórias a Deus. A mensagem que o Espírito Santo me deu está no livro de Romanos, aos Romanos, capítulo 12. Só são 2 versículos, 1 e 2. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus por esta palavra que é forte, é gloriosa, toda a palavra de Deus. Glórias a Jesus. Então, Paulo aqui, como um homem de Deus, como alguém que zelava pela salvação das vidas. Porque quando alguém é de Deus mesmo, que ama Deus sobre tudo e sobre todos, está dentro dela, está arraigado nela o sentimento de ajudar vidas, de zelar por pessoas, pela salvação das vidas. Então, quando olhamos para alguém, não olhamos como se fosse um número, mas uma vida que vale mais do que o mundo inteiro. Tudo que tem no mundo, todos os bens, tudo que existe no mundo, tudo não paga o valor de uma alma. E Paulo, como um homem de Deus, um homem entregue completamente ao nosso Senhor, ele compreendia isso. E ele sofria por isto. A Bíblia diz no livro na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, discorre todos os sofrimentos de Paulo por amor a Cristo. E ainda tantos sofrimentos, ainda tinha o cuidado que ele tinha pelas igrejas, pelas pessoas, na verdade, pela eternidade de cada uma delas. Então, hoje nós temos que cumprir isto. Nós amamos as pessoas, nós estamos vendo aí como está muita gente sem salvação, sem conhecer Deus. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos orar, claro, mas a palavra de Deus tem que ser ministrada, ela tem que ser ela que vai alcançar vidas. É a palavra de Deus que liberta, que salva. É a palavra de Deus que opera milagres nos corações. E sempre nós nos surpreendemos. Glórias a Jesus, porque há pessoas, quando a gente olha, meu Deus, essa pessoa tem um coração muito fechado para Deus. De repente, o Espírito Santo trabalha, vai convencendo, vai tocando, e nós vemos aquela pessoa, meu Deus, servindo a Deus, glorificando o nome do Senhor, se rendendo diante dele. É lindo demais. Vale a pena fazer a vontade de Deus, cuidar das vidas, ter misericórdia das pessoas. Louvado seja para sempre, eternamente o nome do Senhor. Vale a pena mesmo.
É como se cada vez que acontece isto, nós, dentro de nós, sabemos que estamos agradando a Deus, porque Deus enviou o seu único filho aqui na terra para salvar a humanidade, para salvar cada uma pessoa. Deus olha individualmente para nós. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Então, Paulo, olha o que ele diz aqui, para você ver o sentimento que aquele homem tinha no coração para preservar as vidas. Que coisa linda, meu Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Então, ele estava pedindo com insistência, suplicando, implorando aos irmãos. Para você ver, ele estava fazendo isto para ver o bem daquelas pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. É assim que a gente faz hoje, quando a gente está vendo muitas vezes que há pessoas que estão às vezes fracas, né? Fracas espiritualmente, pessoas que estão precisando se estreitar mais com Deus, mas ali há um coração temente, quebrantado. Então, o que é que nós pedimos? Em nome de Jesus, ore, lê a Bíblia, faça um jejum, faça alguma coisa. Desperte, acorde. Porque a gente sabe que quando a pessoa começa a fazer isso, claro que vem retaliações, mas ela começa a renascer. É forte. Deus começa a agir dentro dela. Porque não adianta aquele que serve a Deus ficar só esperando Deus fazer tudo. Nós temos que fazer a nossa parte. E esta é a preocupação dos homens e mulheres de Deus pelas vidas. É que cada um, né, comece a fazer algo. Comece a buscar o espiritual para se fortalecer em Deus. Glórias a Jesus Cristo. É uma das maiores alegrias que eu tenho nesse mundo aqui. Quando eu vejo alguém que é convertido realmente. E quando eu vejo alguém que ainda está engateando, mas tem sede de Deus. Quer Ele a qualquer custo. Glórias a Deus. Isso aí me alegra muito. Muito, porque eu sei que ali é para a eternidade. Porque entenda, quando fazemos faculdade, cursos de extensão, quando temos um emprego maravilhoso, nós temos muitos conhecimentos, conhecimento de muitas coisas, diplomas, tudo isto. Mas tudo isto entende? É terreno. Nós não vamos levar conosco. A pessoa pode ter pós-doutorado, PhD em qualquer área. Vai ficar aqui. Mas quando a gente medita na Bíblia, quando a gente busca a face de Deus, quando a gente se inclina diante dele, com o nosso coração, claro, é eterno. Não é terreno isto, é eterno. Gente, isso é algo muito forte. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. É eterno. Glórias a Jesus Cristo. É isso que Deus tem para nós, a vida eterna. Deus é eterno e nós temos a eternidade dada por Ele. Agora vai depender de cada um de nós. Porque nós temos, nesse mundo, temos atividades, claro, trabalho, estudo, afazeres diversos. Mas a nossa prioridade dentro de nós tem que ser o Senhor. Porque é a partir dele
que verdadeiramente somos felizes e que vamos conseguir levar adiante até o último dia aqui na Terra, né, a nossa vida em todas as áreas, nos momentos alegres e bons. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos. Ele estava pedindo muito fortemente aos irmãos que apresenteis, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Quando você pede uma coisa à pessoa, pô, pelo amor de Deus, faça isto. Paulo estava pedindo assim. Glórias a Jesus Cristo, meu Deus, que amor é este? É o Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus que derrama o amor de Deus dentro de nós, pelas vidas. Não existe um crente genuíno que não ame as vidas, as almas. Não existe. Quando a pessoa não tem amor, né, pela vida dos outros, para as pessoas se converterem a Deus, se firmarem na presença de Deus. Não existe cristianismo sem você amar, sem você querer ver a salvação eterna das pessoas. Porque o que importa aqui neste mundo? Verdadeiramente, se a gente parar para pensar, o relógio não para. Nós sabemos, nós temos um limite de tempo para viver nesse mundo. Isso aqui não é eterno. Então tudo passa. Qual a nossa prioridade? É a nossa salvação, porque a salvação é que vai nos acompanhar eternamente. É ela que faz estarmos na presença de Deus para todo sempre. Então ele diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque entenda, no Antigo Testamento nós sabemos que havia sacrifício de animais. Os animais iam para ali, era uma vítima inocente. Eles não sabiam de nada que estava acontecendo ali. Eles eram levados, né, pelos homens ali para o sacrifício diante do altar de Deus. Mas aqui ele diz: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, não pode ser sacrifício morto. Santo. Por que santo? Porque somos separados do mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Por isso que nós precisamos atentar para a nossa eternidade, porque não sabemos o dia que partiremos daqui. Então temos que estar preparados durante todo o tempo, porque só Deus sabe. Louvado seja Deus. Quando é que o Senhor Jesus vai voltar? Só Deus sabe. Só a Trindade excelsa sabe. Então nós temos que estar vigilantes o tempo todo, apresentando o nosso corpo. O nosso corpo é a totalidade nossa, né? Porque o nosso corpo, ele reage, né, ao que está dentro de nós, ao nosso espírito e à nossa alma. É o nosso corpo. Nós nos apresentamos em qualquer lugar com o nosso corpo. Então, temos que apresentar este corpo aqui, porque vem um comando para ele agir de dentro de nós. Mas é ele que faz. É ele que vive uma vida de santidade e também é ele que muitas vezes vive uma vida de iniquidade. Este corpo. Então, por isso que ele diz: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem que Deus se agradar de nós. É verdade. Como assim? Quando ele olha para mim e para você,
Ele tem que ver servos genuínos. Porque, na verdade, muitas coisas, né, o dia a dia não é fácil, é difícil muitas vezes. Então, para a gente viver uma vida nesse mundo aqui santa, uma vida, meu Deus, é difícil, porque esse mundo, ele jaz no maligno. Esse mundo, ele tenta puxar aquele que serve a Deus para lá, para as trevas, para o chão, né, para o acabamento. Mas entenda, concomitantemente a isto, temos o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito que nos conduz a toda a verdade, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos fortalece, que nos guia em todo o tempo. Glórias a Jesus por isso, porque não estamos aqui para agirmos corretamente, né, sozinhos. Deus enviou o Espírito Santo. Tudo que você, né, quiser, fale com o Espírito Santo, converse com ele. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Com esta pandemia que está acontecendo no mundo, que só Deus pode socorrer a humanidade, todos temos que usar máscaras. Todos. Ao sair para a rua. E muitas vezes eu fico, né, orando, né, quando eu saio, quando a gente está sem máscara, a gente ora em pensamento na rua, em algum lugar, mas quando estamos com máscara, às vezes a gente pode até orar, falar com o Espírito Santo, ninguém vai ver e ninguém vai pensar que a gente está com algum problema falando sozinho. O pessoal não vai entender que a gente está falando com o Deus Todo-Poderoso que habita em nós. Glórias a Jesus Cristo. Então tem horas que eu me pego na rua, às vezes, falando com Ele. Mas eu digo, ai meu Deus, graças a Deus que eu não essa máscara não deixa ninguém perceber, porque senão, o que é que vai na cabeça das pessoas? Louvado seja Deus. Então, converse com o Espírito Santo, porque ele vai te ajudar a agir corretamente. Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Quando alguém sente um peso horrível, uma obrigação para servir a Deus, é muito difícil, não, isso não dá, eu não quero isso não, então é porque isso aí é o jugo. Esse jugo aí não é de Jesus, não é. Porque a pessoa imagina que servir a Deus é isso, servir a Deus é uma libertação. Muitas pessoas dizem o quê? Os crentes vivem presos. Muita gente fala tanta coisa. Eles não imaginam que os que servem a Deus é que são livres. Verdadeiramente. Porque Jesus disse o quê? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Jesus Cristo. Seja exaltado o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz aqui: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Louvado seja Deus. Não pode ser um sacrifício morto. Tem que ser a nossa vida entregue no altar dele completamente, corpo, alma e espírito. Não podemos estar ali adorando a Deus no nosso dia a dia só com o nosso corpo, só com nossos lábios. Não, é todo o conjunto do nosso ser. Tem que ser santo também, puro, imaculado, verdadeiro. Esse sacrifício tem que ser assim. Louvado seja Deus, vindo de um coração limpo e puro, vindo de alguém que ama a Deus totalmente, que não vive sem Ele.
Mas você pode perguntar, mas pastora, como é que eu chego a esse nível? Sabe como é que você chega? Começando aos poucos. Não precisa correr. Não precisa, por favor. Vá devagar e sempre. Consagre a sua vida a Deus. Vá sempre dizendo não às coisas que são contrárias à Bíblia Sagrada. Sempre. Quando você não conseguir dizer não, peça ao Espírito Santo para te ajudar. É o maior interessado na sua vitória, é o Espírito Santo, seu amigo. Ele é amigo para você conversar com ele, conversar, interagir com ele, é diálogo. Provar e vede que o Senhor é bom. Muitas pessoas pensam que Deus está no céu e cada um está aqui na terra. Não, Deus está aqui na terra, na pessoa do Espírito Santo de Deus, agindo poderosamente e agradável a Deus. Tem que cheirar bem as narinas de Deus. Tem que subir aos céus como incenso suave as narinas do Senhor. Porque Ele é santo e agradável. Ele é vivo, esse sacrifício. Não é um sacrifício de um animal. É o sacrifício de uma vida na presença de Deus. Alguém que decidiu seguir a Deus por amor. Não porque não quer ir para o inferno. Por favor, jamais isto. Não servir a Deus por medo. Não, por amor. Deus é amor puro, absoluto. Louvado seja Deus. Que é o vosso culto racional. Quando nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que significa isto? O nosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto com entendimento, com compreensão do que você está fazendo. Por que você está servindo a Deus? Por quê? Se alguém lhe perguntar, se você for entrevistado, de repente alguém para você na rua e entrevista para uma rádio, ou para a televisão, ou para algum programa, evangélico ou não, e se perguntar por que você é cristão, por que você serve a Deus, o que você vai responder? Porque tem gente que responde assim, eu sirvo a Deus porque tudo que ele fala é certo, ele é bom, glória a Deus. Mas qual a maior motivação minha e sua de servirmos a Deus? Qual é? É o nosso amor a Ele, por Ele. Tem que ser amor puro, genuíno, dentro de nós. Tem muitas pessoas que são crentes, que têm medo de ir para o inferno, por isso estão ali, é como se elas estão, muitas delas, ficam aprisionadas nesse medo. Tem medo? Não. Servimos a Deus porque o amamos. Porque é impossível alguém conhecê-lo e não amá-lo eternamente. A base de tudo é o amor. Glórias a Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o amor é sofredor. Por que Paulo sofreu tanto? Por quê? Por amor a Deus. Pedro. Você veja que os apóstolos, a maioria, foram mortos de forma terrível. Foram mortes cruéis. Por quê? Por amor a Deus.
É o amor. O que move eu e você a servirmos a Deus é o amor que temos a Ele. E quanto mais você se envolve com Deus, mais você, meu Deus, mais a cada momento você vai percebendo que é impossível você viver sem Ele. Você não consegue. Esse mundo já não chama mais a sua atenção, de forma alguma. Não te agrada mais. Isto aí é um culto racional. Não é porque você serve a Deus, porque eu amo Ele. Eu o amo eternamente. Ele é tudo para mim. Eu sou dele e ele é meu eternamente. Oh, glórias a Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glórias a Deus. Louvado seja Deus, que é o vosso culto racional. Um culto com inteligência. É verdade. Porque você não é uma marionete, você não é um robô. Você não é um boneco movido com controle remoto. Não é. Você é alguém que tem poder de decisão, de escolha. Este é o culto racional. Quando a pessoa serve a Deus assim, ela apresenta o corpo dela, a vida dela como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. É algo forte, é uma aliança inquebrável, eterna. Você pode dizer, mas eu queria amar Deus assim. Fale com Ele isto. Fale. Compartilhe. Diga ao Espírito Santo isto. Diga, Espírito Santo, eu quero amar a Trindade excelsa de forma assim, muito maior do que eu amo. Me ajude, Espírito Santo. Fale com Ele. Quando você começar a falar, ter uma intimidade com o Espírito Santo, no começo você vai sentir uma coisa estranha, porque você vai falar, e você não vai perceber a resposta logo. E você vai dizer, não, acho que ele não está me ouvindo, nem ele. Alguma coisa. Não. Entenda. Você precisa conquistá-lo também. Para ter um relacionamento de confiança entre você e ele. Tá entendendo? Você começa a conversar com ele coisas simples. Quando você for se deitar para dormir, Espírito Santo, fique comigo. Durma aqui comigo, Espírito Santo. Eu te amo, o Espírito Santo. Você fala com ele tudo. Tudo. Hoje eu estou cansado, Espírito Santo. Hoje meu dia foi um dia muito trabalhoso, um dia que foram muitas lutas. Converse com ele coisas que você conversaria com um amigo pessoalmente, porque ele é uma pessoa. O Espírito da glória de Deus é uma pessoa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. O vosso culto racional, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Então, é você se entregar a Deus completamente, com entendimento. Tá entendendo? Não é uma coisa obrigatória. Não é uma coisa forçada. Não é uma coisa feita assim com aquele pesar. Porque muitas pessoas estão dentro das igrejas, elas sentem o quê? Elas sentem como se elas tivessem, como se a vida delas estivesse sendo perdida. O tempo ali.
Elas não entendem que Deus está visando ali a eternidade. Por isso que o nosso culto tem que ser racional. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus, não porque meu pai, nem minha mãe, nem meu tio, nem meu primo, nem meu irmão, nem meu amigo, nem meu filho, nem quaisquer outras pessoas me influenciaram a tal ponto que eu estou uma pessoa como se fosse um autômato ali servindo. Não. Eu sirvo a Deus. Está entendendo? Nós servimos a Deus porque Ele é a razão da nossa existência. Porque já não conseguimos mais viver sem Ele. Porque nada tem sentido fora da presença dEle. Porque tudo é uma ilusão. Tudo é ilusão. O concreto é o nosso Deus Todo-Poderoso. É verdade. Glórias a Jesus. Ele é lindo demais. Ele é perfeito. Glórias a Jesus. Ele está à disposição do homem. Mas, por favor, nós temos que fazer a nossa parte. Sempre. Sempre. E tem que ser de livre e espontânea vontade. Servirmos a Deus tem que ser assim. Outra coisa também, não podemos servir a Deus, né, por interesse em alguma coisa. Eu vou ser crente agora que minha vida vai mudar, porque eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Não. Nós vamos ser cristãos, porque Deus é tudo dentro de nós, porque sem Ele, tudo é nada. Todas as bênçãos que o Senhor tem, vem a reboque. A principal bênção, que não há outra igual, nunca haverá, é a salvação eterna. É isso que as pessoas precisam entender. Porque muitos estão dentro das igrejas, mas estão perdidos. Estão cocheando entre dois pensamentos. Mundo e Deus, mundo e Deus, mundo e Deus. Não vai chegar a lugar algum. Tem que escolher. Eis que coloco diante de ti o caminho da bênção e o caminho da maldição. Deus fala isso. Desde o Velho Testamento. E tem que se cumprir isso na minha vida e na sua. Então você entendeu o que é um culto racional. É você entender quem é Deus, o que você quer, por que você o escolheu, por que você quer segui-lo eternamente, por quê? É você saber responder isto prontamente. E saber, principalmente, que tudo isto tem que ser por amor. Jamais por obrigação. Jamais por interesse. É amor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está entendendo? Do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, muitas pessoas servem a Deus, mas elas estão, conforme eu disse nesse instante, elas pendem para o mundo e pendem para Deus. Elas estão em cima do muro. Quando a pessoa está em cima do muro, ela está correndo um grave perigo de cair. Porque ela não se decidiu ainda.
Então a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Este mundo, ele é hostil a Deus. Este mundo que eu falo é o sistema do mundo, onde há muitas pessoas, né, que blasfemam contra Deus. Pessoas muitas vezes que ditam até regras contra Deus. O mundo como está hoje, cada dia mais permissivo. Coisas graves acontecendo que só Deus pode nos socorrer. Só Ele. Eu fico pensando, meu Deus, em quem está tendo filhos agora? Em quem tem crianças pequenas? Que Jesus guarde essas crianças, esses bebês que são futuros adultos, jovens. Porque o mundo como está aí, meu Deus, está grave demais. Por isso que nós temos que orar muito também pelas crianças, pelos adolescentes, jovens. São pessoas muito vulneráveis diante deste mundo aí. Mas nós que somos servos de Deus, que temos conhecimento da verdade, não podemos nos conformar com este mundo. O mundo, ele diz que tudo está certo. Não é isso? É uma libertinagem, não é liberdade. Mas nós sabemos o que está certo. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Esse manual aqui diz tudo o que a gente deve e não deve fazer. Nós não somos ignorantes mais. Por isso que ele diz, e não vos conformeis com este mundo. Este mundo é contrário a mim e a você, completamente. Temos que estar aqui como somos realmente, como peregrinos, preparados para partir daqui, a qualquer momento que Deus nos chamar ou que Jesus Cristo voltar. Por isso que ele disse, não vos conformeis com este mundo. Tudo que esse mundo diz, pode ver, é contrário à Bíblia Sagrada. Totalmente contrário. Por isso que ao invés de brigar, de contender, de querer guerrear com um e com outro, nós temos que orar, buscar Deus, porque na verdade tudo que está aí está se cumprindo. As escrituras sagradas, está lá no livro de 2ª carta a Timóteo 3, está elencado todos os tipos de pessoas que estão por aí, também dentro das igrejas evangélicas. Pessoas que muitas vezes são crentes, mas elas estão ainda naquela dúvida. Elas acham que o mundo se mistura com a igreja, que o sistema do mundo, que as coisas do mundo podem ser misturadas com as coisas santas de Deus. Você sabe o que no mundo tem de mais precioso são as vidas. Para nós ganharmos para Jesus Cristo, para nós intercedermos, fazer jejum, oração, súplicas a Deus por essas vidas. É o melhor que existe neste mundo, são as vidas. Louvado seja Deus para todo sempre. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós vamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Como é que isso acontece? Pela palavra de Deus.
pelo entendimento da palavra de Deus. Quanto mais a palavra está dentro de nós, mais estamos longe deste mundo completamente no coração. Porque não adianta estarmos na igreja e o nosso coração está no mundo. Nosso sentimento, nosso pensamento pender para o mundo. Isso não pode acontecer porque ali a pessoa está perdendo tempo. Então ele diz aqui, mas transformai-vos. Nós temos que ser transformados. Louvado seja Deus para sempre. Pela renovação do nosso entendimento. Pela compreensão das escrituras sagradas. Louvado seja o nome santo do Senhor. É a palavra que nos liberta, que nos transforma por dentro, que tira de nós tudo que não presta. Totalmente arranca de dentro de nós o que não serve, que não louva ao nosso Deus. A palavra de Deus é que faz tudo isto na nossa vida. É a arma mais poderosa de todos os tempos. É a única arma que transforma alguém verdadeiramente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que podemos saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando é que nós sabemos? Está dizendo aqui, quando somos transformados pela palavra de Deus, nós vamos entender que Deus, por que Deus nos deu essa lei? Para o nosso bem. Não é para o bem de Deus, porque Deus não precisa de nada. Deus é santíssimo, é altíssimo, é todo-poderoso. É para nosso viver aqui eternamente bem. Jesus não falou lá, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É isto. A palavra não é Jesus. Como é que nós vamos viver uma vida em abundância fora de Jesus? Você sabe o que é vida em abundância? É você ter comunhão com Deus, é você ter a paz que excede todo entendimento, a paz que vem da salvação eterna. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Às vezes a pessoa pensa que viver com abundância é ter riquezas. Louvado seja Deus, que as pessoas que servem a Deus se desprendam disto. Porque existe um Deus com D minúsculo que chama Mamon. E ele prende muitas vidas. Ele prende o coração das pessoas, porque na verdade a pessoa já tem essa inclinação de amar o dinheiro, de querer isso e aquilo. É muita vontade de ter as coisas. E a pessoa começa a cobiçar muito, a querer ter mais. Se torna uma pessoa presa, uma pessoa que precisa de libertação. Porque Mamon, ele é um Deus, ele é um demônio, que ele prende muitas vidas. A pessoa só pensa em dinheiro, a pessoa ama o dinheiro, a pessoa faz tudo pelo dinheiro. A pessoa ela é apegada só ao dinheiro. O dinheiro, ele é o nosso servo. Não pode nunca ser o nosso Senhor. Quando nós fazemos um culto racional a Deus, nós entendemos isto. Você deve, claro, querer trabalhar, estudar, claro, crescer, ter um salário digno. Isso aí é salutar, isso aí é maravilhoso. Mas daí amar ao dinheiro, o dinheiro é grave. É uma prisão. Então, como é que vamos saber qual é a perfeita, agradável
Louvado seja Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que vamos saber? Pastora, como é que eu fico sabendo qual é a vontade de Deus? Como é que eu vou experimentar essa vontade de Deus? Aqui está dizendo, quando for transformado pela palavra de Deus, pela renovação do vosso entendimento. É a palavra de Deus que faz isso dentro de nós, que nos liberta, que faz os grilhões serem estraçalhados. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não vos conformeis com este mundo. Nós não temos parte com este mundo no plano espiritual, porque nós não estamos aqui, nós não vivemos uma vida cotidiana, mas espiritualmente não tem unidade com o sistema deste mundo. Nós temos que guerrear, louvado seja Deus, pelo maior tesouro que Deus tem, que são as vidas. É isto. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Louvado seja Deus, quando nós somos transformados pela Bíblia Sagrada, quando a gente olha para o mundo, porque quando nós olhamos é com os olhos espirituais. Nós temos compaixão das vidas, pessoas milionárias, ricas, cheias de dinheiro, cheias de poder, cheias de glamour. Meu Deus, quando nós olhamos pela ótica espiritual, nós choramos de compaixão, porque muitas dessas vidas estão gritando socorro, gritando. E a igreja de Deus tem poder para socorrer. Por isso que eu peço a Deus que levante um exército de obreiros genuínos dele, de homens e mulheres que o amem sobre tudo e sobre todos. Porque quem ama a Deus ama as vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando formos, nós experimentamos, quando somos transformados pela palavra de Deus, pela renovação do nosso entendimento. O nosso entendimento antes era éramos cegos, ignorantes espirituais. Hoje conhecemos a palavra. Esta palavra é que nos liberta. Só esta palavra não adianta. Você pode ler todos os livros sobre a face da terra. Pode fazer até alguma coisa pela sua mente. Você vai adquirir conhecimentos, mas pelo seu espírito, só a palavra de Deus faz. Pela sua salvação eterna, só a palavra de Deus faz. Pela sua libertação, só a palavra de Deus faz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, impregne esta palavra nos corações, para que nós possamos agradar a Deus durante o nosso tempo aqui nessa terra e estarmos eternamente com Ele. Essa é a mensagem de Deus, que o Espírito Santo de Deus, que Ele implante esta palavra cada vez mais dentro de nós, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.